Diz uma coisa aí, você já enviou um projeto que parecia perfeito no papel, mas no uso real ele se revelou com diversos problemas ali, reverberação, ruído excessivo, o vizinho reclamando que o som estava vazando e tal. Então esse feedback pode realmente impactar muito negativamente o teu trabalho, tá? Então, nesse vídeo você vai aprender os fundamentos aqui da acústica e as ferramentas também que são indispensáveis para melhorar os seus projetos, né, e garantir então que você agregue um diferencial competitivo e dê confiança dentro do seu trabalho, certo? Então saiba mais sobre a qualidade acústica e como ela pode ser ajustada ainda em fase inicial de projeto com as pequeninas mudanças que evitam grandes problemas no futuro, tá? Vamos explorar isso então comigo? Vem nesse vídeo aqui, roda a vinheta. Bom, a acústica é um aspecto técnico, né, que pode transformar a percepção e a funcionalidade de um projeto moderno de arquitetura e desde um pequeno escritório até um grande teatro, a experiência do usuário final é profundamente influenciada sobre a questão sonora, né, como o som interage com esse espaço. Então, como engenheiros e arquitetos, nós sabemos muito bem que os nossos projetos vão além da estética, né? Eles precisam de funcionalidade. Então, você precisa proporcionar o conforto aos usuários, e isso vai fazer muito bem ao teu projeto. A acústica é chave para elevar o seu trabalho, né? O seu potencial, o seu patamar nesse negócio. Então, nesse vídeo a gente vai abordar aqui os fundamentos da acústica, né? Você ligado aí ao ramo de engenharia e arquitetura, precisa saber de alguns elementos que podem afetar aí os seus projetos, né? Vamos entender como é que essa propagação sonora, algumas estratégias práticas para integrar essas soluções acústicas dentro do seu planejamento, dentro dos seus projetos arquitetônicos, tá? Então você não precisa também ser um especialista nessa área, né, para começar a realmente aplicar esses princípios. Então eu queria trazer aqui alguns conceitos básicos, né, e te dar uma visão mercadológica também, que a gente já está atuando aí há um bom tempo nesse mercado. E nem sempre você precisa saber tudo, né, pessoal? Você ter uma empresa, você pode desenvolver um bom negócio, também contar com os parceiros certos, né, nos momentos certos. Então, se você quiser já ficar por dentro desse tipo de conteúdo, ativa aí o sininho, né, dos próximos vídeos, dá o seu like e, por favor, se inscreva no canal, que a gente então vai ver isso aí, vai produzir muito mais vídeos como esse para você. Certo? Bom, vamos então abordar aqui os fundamentos da acústica, né? Você sabe que a onda sonora é uma propagação mecânica, é uma onda que está se propagando em um certo meio e esse meio ele é um meio elástico, então você tem ali também variações de densidade acompanhadas com variações de temperatura locais e aí você consegue então ter uma propagação de onda que próximo à fonte sonora, vamos dizer que isso aqui seja uma fonte, né? Você tem aqui uma propagação que pode ser cilíndrica, por exemplo, de acordo com o formato dessa fonte sonora, né? E ali você vai ter, ao longo desse trajeto, uma propagação que lá longe você pode ver que essa onda ela pode ser transformada em uma onda plana, que a gente chama, como se fosse uma superfície, né, de uma onda sonora que está chegando ali. Isso simplifica muitos cálculos e tal e permite que a gente faça simplificações bastante boas, né, para que a gente chegue a conclusões sólidas, né, sobre um comportamento sonoro, principalmente aí para dar uma visão de, vamos dizer assim, poluição sonora, tá? Então, nesse nosso meio aqui, é importante você saber dessas propriedades da onda sonora, é importante você saber também que há legislações específicas que estão ali falando quais são os limites de ruído que podem chegar a uma certa região, vamos dizer assim, uma região residencial, uma região industrial. Então, quando você for colocar um negócio ali, você precisa ter bem estabelecidas essas questões, né? Então, como um projetista, vamos dizer aqui que você seja um arquiteto do ramo, né? Você talvez não precise saber exatamente todos os meandros, como calcula exatamente tudo ali no meio, né? Você pode contratar, claro, consultorias que podem te auxiliar nesses projetos, né? Sejam projetos corporativos, industriais, residenciais. E isso vai te facilitar um pouquinho a vida, né? E de repente te dar alguns insights e trazer algumas experiências desses profissionais que
e vão agregar muito nos teus projetos. Mas se você optar por realmente se especializar um pouquinho mais nesse ramo, eu sugiro que, além das graduações, né, as especializações que você pode fazer, você também faça cursos profissionalizantes no sentido de cursos livres, né? Hoje tem muito MBA por aí e tal, só que cursos que são baratíssimos, que te ensinam um monte de coisa que você não precisa, né? Você chega lá no mercado, se depara com um monte de situações que você realmente nem viu ali no MBA, ou de repente viu de uma forma tão vaga, tão superficial, diversos tópicos que não estão integrados, e ali você fica com dúvidas, né? Então, às vezes, até contratando um próprio consultor, você resolve especificamente aquela questão, já adquiriu aquele know-how, aparecer aquele tipo de cliente novamente, você já sabe como tomar ali as medidas corretas, né? Mas eu queria só deixar bem claro que, se você está começando nessa área, você pode ir por esse caminho do ensino, mas também há uma outra forma, tá? Que a gente traz aqui também, muitos nos nossos treinamentos do Portal Acústica, né? Através de metodologias, né? Aqui a gente aplica a metodologia EFC, que seria de equipamentos, ferramentas e conhecimentos, né? Então, se você só tiver os conhecimentos, você tem um só dos pilares que precisa para você estar atuando nessa área. Muito você precisa através de ferramentas, porque nem sempre, vamos dizer assim, você vai saber todos os cálculos, né? Todos os memoriais ali que você precisa para chegar naquela solução. Muitas ferramentas que tem no mercado te dão essa possibilidade de você colocar os dados de entrada, fazer um cálculo ali e conseguir os resultados, né? Claro que você paga por isso, né? Ferramentas que às vezes não é o momento certo também da sua empresa comprar, né? Eu já passei por muito disso, tá? Principalmente nos primeiros anos ali da minha atuação profissional, eu pensei assim, pô, preciso daquela ferramenta lá, custa 17 mil reais. E na época, pô, 17 mil reais era um valor considerável para mim. Eu fiquei pensando, pô, se eu adquirir agora essa ferramenta, eu vou ter que depois fazer uma renovação dela, uma atualização, aí eu já vou ter que gastar um pouquinho mais e tal. Eu ainda nem tenho um cliente que tem um porte que precisa efetivamente dessa ferramenta. E aí agora eu sou amador e vou estar com uma puta de uma ferramenta ali, só que, enfim, vou vender agora o meu serviço barato, eu não vou conseguir pagar, né, a mensalidade dessa ferramenta. Então, é importante você fazer essa avaliação de ferramentas no momento efetivamente que você está precisando delas, né? E muita gente também tem o erro, né, de querer colocar todo o custo da ferramenta em um cliente só e acaba às vezes perdendo também o orçamento. Então é importante você saber tanto a parte mercadológica, né, quanto que está se cobrando por esse tipo de serviço, saber se você já tem os conhecimentos para aplicar aquela ferramenta e se você está realmente precisando daquela ferramenta, tá? Porque às vezes você não precisa, você pode fazer aquele mesmo trabalho, o cliente não está te exigindo toda aquela complexidade, né? E aí você pode prestar o serviço de uma forma mais tranquila, através de repente de uma planilha que já te resolve 90% às vezes dos casos, como até acontece conosco. Por exemplo, eu já prestei serviço para igrejas pequenas, médias e grandes. As igrejas grandes, que têm realmente cacife e podem pagar por uma simulação computacional, exigem uma ferramenta de simulação. Agora, uma igreja pequena, que tem lá seus 100, 200, 300 pessoas ali congregando, ela não vai querer uma simulação complexa, quer saber exatamente quanto é que estava o nível de pressão sonora na cadeira L2 lá do público. Não, ela quer saber se o vizinho vai reclamar ou não vai, se ela vai conseguir tirar ali na prefeitura a certidão para operar e se o som tá bom, né? Para as pessoas ali, tá legal ou não tá. Então, geralmente você aplicando umas ferramentas mais simples, você consegue ter essas respostas, né? Às vezes fazendo até uma medição de campo, que aí entra o terceiro pilar. Então, tendo equipamentos, você pode fazer essas medições e às vezes tirar muito mais insights do que uma ferramenta super complexa, que você bota um monte de lixo ali dentro dela, quando você não sabe usar, e acaba tirando lixo de volta, tá? Então, esse é um insight que eu quero passar para vocês, que tendo esses três pilares bem sólidos, você pode efetivamente, então, se estabelecer no mercado, né? Às vezes investindo pouco e tendo um bom retorno já para conseguir, aos pouquinhos, adquirindo mais ferramentas, mais equipamentos e se estabelecendo como uma referência, tá? E se você realmente quer
se profissionalizar nessa área, eu já quero fazer um convite para você, tá? Eu tenho aqui uma série de workshops que a gente está fazendo ao longo do ano de 2025, né? Pablo Serrano junto com o Portal Acústica, onde a gente tem então uma forma diferente de trazer os negócios, de você avaliar se você pode complementar o seu portfólio com serviços de acústica também. E para a gente não competir nesse mercado e ter uma relação sólida de parceria, eu te convido muito a participar desses workshops, onde você vai se desenvolver como empresário ou empresária também nesse nicho, e você vai conseguir explorar melhor esse mercado de acústica, tendo suporte, tendo treinamento, tendo capacidade técnica, né, adquirida ao longo do tempo e também tendo acesso às ferramentas e aos equipamentos necessários para fazer esse serviço, tá? Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre esses workshops que eu vou estar dando aqui ao longo desse ano, clica aqui no link que tem na descrição que você vai entender um pouquinho mais sobre isso, certo? Então, eu queria trazer também um pouquinho mais da vivência aqui no mercado, que a gente tem já 12 anos de atuação, mais de 3.300 clientes atendidos, né, ao longo de todo esse período, e muitas das coisas que me deixam feliz, né, principalmente até nesse ramo efetivamente que eu comentei, de igrejas, etc., é que as pessoas estão buscando a palavra, né, estão buscando ambientes onde você consegue ouvir, entender, refletir e até mesmo orar, né? Então é muito importante que ambientes estejam preparados para que a voz seja o principal meio, né? Você já pensou nisso? Esse meio que você trabalha, esse meio que você acaba fazendo as suas coisas no dia a dia, ele está preparado, ele está te dando conforto suficiente, né? Ou você sai estressado, poxa, ali no meu escritório tem um ar-condicionado barulhentíssimo. Quando eu desligo ele no final do dia, nossa, dá um alívio. Ou ainda você trabalha ali na frente de uma escola onde tem barulho de criança para cima e para baixo. Já pensou o quanto isso está te prejudicando, né, no teu estresse, no teu dia a dia? Ou ainda você já pensou assim, poxa, eu estou indo dormir e todo dia eu ouço o vizinho chegando 3 da manhã com salto alto, dando descarga e tal, prejudicando meu sono? Então, isso não só você, mas os teus clientes também passam por isso, né? Então, a acústica, ela está ligada a isso, a trazer um pouco mais de conforto. E o nosso inimigo em comum aqui são realmente essas pessoas que geram poluição sonora. Então, a gente está aqui numa comunidade muito grande, tá, de profissionais de acústica, trazendo efetivamente isso. Como a gente pode reduzir, né, os ruídos, como a gente pode criar ambientes mais confortáveis que te tragam um pouquinho mais de prazer em estar ali, de congregar, de trazer efetivamente uma palavra, né? Então, reflita um pouquinho sobre isso, que eu acho que vai ser bem interessante. E se você quiser se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos como esse, trazer um pouquinho mais de conhecimento técnico sobre mercado de acústica, sobre uma visão também talvez diferente aí de como atuar com engenharia e arquitetura, se inscreve aí no canal para vir com a gente, certo? Queria falar uma outra coisa aqui com vocês, que é a questão de mentorias, tá? Eu comecei a dar mentorias em 2014, basicamente, quando eu comecei a desenvolver aqui o nosso negócio do Portal Acústica, né? Se você não conhece o Portal Acústica, hoje é a principal comunidade de engenharia acústica do país, tá? Cerca de 3.000 clientes, e a gente já está atuando em todas as regiões do país. Então, o que acontece? A mentoria do Portal Acústica nasceu de uma necessidade do público de realmente entender os conceitos, não só da parte, vamos dizer assim, de graduação, o que é técnica e tal, né? Mas como aplicar isso realmente no seu trabalho no dia a dia, né? E muitas pessoas estavam ali assim, não eram do ramo de acústica, né? Por exemplo, trabalham com engenharia diagnóstica, ou ainda, né, um engenheiro civil, um engenheiro de outra especialidade que não da mecânica e nem da acústica, mas assim, pô, é um ramo, um nicho de negócio legal, né? As pessoas acabam vendo essas oportunidades porque chega a demanda, né? E hoje a gente tem muita demanda com relação a isso. Então, eu comecei a dar algumas mentorias e comecei a formatar vários cursos. No Portal Acústica, hoje a gente tem uma infinidade de mini cursos que a gente começou a agregar e editar, tem muito material formatado que você pode conferir no nosso site, portalacustica.info. E lá a gente tem 5 trilhas de conhecimento onde você pode realmente se especializar nesses temas, tá?
Então, basicamente, você pode ir para a acústica básica ali, onde você tem uma visão geral, né? Quem ainda não estudou ondas, propagação, etc., é muito importante entrar por ali, né? E aí depois, na mentoria, a gente vai estimulando a pessoa a ir para um caminho que ela realmente tem mais interesse, tem mais necessidade, né? Você pode adquirir as 5 trilhas de conhecimento? Pode, mas de repente você precisa de uma orientação porque de repente uma trilha é igual ir para a faculdade, né? Às vezes você vai para uma cadeira, uma disciplina que, poxa, nem vou usar essa disciplina aqui, é um saco, né? Vou ter que ver esse assunto aqui. Então é importante ter esse direcionamento de um mentor, onde você pode realmente focar só no que interessa, né? Para você ter alta performance. Eu acredito hoje, mais do que nunca, tá? Que você tem que focar efetivamente, claro, no que você é bom e no que você tem interesse, né? Então, aquela questão do Ikigai, né? Se você tem uma coisa que você é bom, você tem uma coisa que você tem interesse e também você tem o que as pessoas acham que você é bom, tem isso? Quando você acha a intersecção desses 3 pontos aqui, você tem ali uma oportunidade muito boa, né? E talvez você não tenha visto ainda essa oportunidade. Então escreve no papel ali, escreve o que você é bom, tá? O que as pessoas acham que você é bom, tem isso também, né? E o que você gosta de fazer efetivamente. E ali você vai achar efetivamente um ponto em comum. E se você precisa de uma ajuda para ver isso, conheça também as nossas mentorias, tá? Entre em contato aqui conosco, lá no portal acústica.info você vai ter mais informações sobre isso e a gente pode até fazer uma videoconferência para entender um pouquinho o teu momento, né, de negócio, o teu momento profissional, e aí você pode ter uma visão e a gente pode te apresentar aqui a mentoria como um canal, né, uma forma de você também ter alta performance. Né? Você já pensou nisso? Então, se você quiser também saber sobre as mentorias e sobre os nossos workshops presenciais para ter um contato comigo efetivamente, para a gente estar conversando sobre negócios, clica aqui no link da descrição que a gente pode abrir para vocês a nossa agenda e aí você pode buscar a capital que mais é próxima a você, se inscrever nos workshops e aí você desenvolver um pouquinho mais a tua mentalidade empreendedora para você entrar de cabeça nesse ramo de acústica. Gostou? Se inscreve no canal e te vejo do outro lado do portal.